O livro de Juízes é, sem dúvida, uma das narrativas mais cruas e sem filtros da Bíblia. Não é uma daquelas histórias de triunfo o tempo todo, não. É o registro, bem chocante, da descida de uma nação inteira ao caos. Bora mergulhar e entender como tudo isso aconteceu. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o tema central do livro. As primeiras decisões de Israel, que pareciam pequenas, acabaram preparando o terreno para séculos de sofrimento. A coisa já começou com tudo em jogo, desde o início. Tudo começa, claro, na raiz do problema. Israel recebeu uma missão bem clara quando entrou na Terra Prometida, e a falha em completar essa missão foi basicamente a semente de todas as desgraças que vieram depois. E aqui a gente vê bem o contraste. A ordem era para uma separação total, uma limpeza espiritual mesmo. Mas a escolha foi a da convivência. Israel deixou que os inimigos ficassem ali, morando entre eles. E com o tempo, claro, os deuses desses povos acabaram seduzindo o coração da nação. E essa primeira escolha, essa decisão, estabelece um padrão trágico, sabe? Um ciclo vicioso que fica se repetindo o livro de Juízes inteiro. Entender esse ciclo é a chave para entender essa era toda. Então, olha só como funcionava. Primeiro, a rebelião. E isso levava à opressão. A opressão, por sua vez, levava ao arrependimento, ao clamor. E o arrependimento levava à libertação por meio de um juiz. Mas, assim que a paz voltava, o povo esquecia de novo e o ciclo recomeçava. Era uma verdadeira espiral descendente de esquecimento e sofrimento. Mas tem um detalhe aqui que é crucial. Embora o ciclo se repetisse, a qualidade dos próprios libertadores que Deus levantava também foi caindo. Os juízes, de certa forma, refletiam a condição moral cada vez pior da nação. Vamos ver como isso se desenrola. Lá no começo, a gente tem figuras como Débora, uma profetisa, uma líder sábia, sabe? Ela não liderava com a espada na mão, mas com a palavra de Deus, julgando Israel e passando as ordens divinas com muita clareza e coragem. E essa profecia mostra bem o jeito de Deus agir, né? Débora avisou que a glória da batalha não iria para o general Baraque, mas sim para uma mulher. E foi exatamente isso que aconteceu. Jael, uma mulher comum, acabou com a tirania do comandante inimigo, o Sísera, usando uma estaca de tenda. Aí, na sequência, surge o Gideão. Ele já é mais hesitante, um homem valente que, na verdade, estava se escondendo dos inimigos. Ele precisou de vários sinais para acreditar que Deus estava mesmo chamando ele. E a missão dele começou com um ato bem ousado de purificação dentro da própria casa. O Gideão, já com um pouco mais de moral, juntou um exército que era impressionante. 32 mil guerreiros se apresentaram para lutar contra os midianitas. Um número que, vamos combinar, parecia garantir a vitória. Só que Deus tinha outros planos. Ele disse para o Gideão que o exército era grande demais para que Israel não ficasse se gabando da própria força. Depois de 2 testes, o exército foi reduzido a apenas 300 homens. A lição era clara, a vitória seria só de Deus. Agora a gente avança para o último grande juiz, e aqui a decadência fica escancarada. Sansão. Ele foi separado para Deus desde o ventre, um nazireu, com uma força sobrenatural para começar a libertação de Israel. O problema é que a vida dele foi uma sucessão de votos quebrados. O voto de Nazireu, que era a fonte da força dele, exigia pureza, separação. Mas Sansão fez tudo ao contrário. Tocou em carcaça de leão, bebeu vinho na festa e, o que foi fatal, revelou o segredo do seu cabelo para mulheres estrangeiras, misturando o que era sagrado com o que era profano. E aqui a gente vê o grande paradoxo do Sansão, né? Uma força física inacreditável em contraste com uma fraqueza moral e pessoal que era gigantesca. Os maiores feitos dele muitas vezes eram motivados por vingança, por desejos egoístas e não pela libertação do povo. E foi isso que, no fim, levou ele à ruína. Depois de Sansão, aquele ciclo de juízes simplesmente se desfaz. O que vem a seguir são 2 histórias terríveis, anexadas ao final do livro, que mostram o que acontece quando a liderança some e a sociedade entra em colapso moral e social. A primeira história é sobre um cara chamado Mica. A religião vira algo privado, pessoal. Ele cria seus próprios ídolos, constrói seu santuário particular e ainda contrata um sacerdote. Basicamente, a adoração a Deus foi trocada por uma religião faça você mesmo, sabe? Moldada pela conveniência e não pela lei de Deus. E o que começa com uma pessoa só, vira uma bola de neve.
A tribo de Dan, que estava procurando terras, não só rouba os ídolos do Mica, como também leva o sacerdote dele junto, institucionalizando a idolatria. A rebelião contra Deus agora era organizada, era tribal. E a parte final do livro, nossa, é talvez a mais pesada de toda a Bíblia. Um crime de uma violência chocante acaba levando as tribos de Israel a uma guerra civil sangrenta, onde eles se matam uns aos outros. É o fundo do poço. E aí fica a pergunta, né? Como? Como as coisas puderam se deteriorar tanto? Essa jornada, desde aquela falha lá no começo em obedecer a Deus até essa guerra entre irmãos, mostra uma descida passo a passo para a escuridão. O próprio livro dá a sua explicação, que é bem assustadora, para toda essa história sombria. É uma frase que se repete e que serve como o resumo, a lápide, de uma era inteira. E a conclusão é essa aqui: a ausência de um rei, e não só um rei humano, mas o reconhecimento de Deus como o verdadeiro rei, levou à anarquia. Sem uma bússola moral divina, a sociedade, ela desmorona. É um aviso muito poderoso sobre o que acontece quando cada um decide ser a sua própria autoridade.